Gálatas capítulo 1, verso 1. Quero falar com os senhores nessa noite sobre o poder da ressurreição na vida cristã. E eu acredito que nós estamos no estado em que estamos exatamente porque nós não temos o entendimento bíblico ainda daquilo que é a ressurreição de Cristo diariamente em nossas vidas. Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Você vai, talvez, fazer uma primeira objeção. Flávio, você já está há quase um mês falando sobre Gálatas 1, de 1 a 5, e agora Gálatas 1. Deixe-me dizer que a coisa complica ainda mais. Se você acha que eu estou me delongando muito nesse verso, espere, porque a partir de agora, eu estarei falando sobre 8 aspectos da ressurreição, cada domingo um deles. Aí você vai dizer, mas Flávio, o texto não diz nada sobre estes 8 aspectos. Não, de fato não diz. Todavia, a doutrina da ressurreição é aqui estabelecida, e o Novo Testamento tem muita coisa a dizer acerca dela. E nós precisamos entender a gravidade, a importância dessa doutrina aqui, na abertura da epístola, porque ela é uma doutrina que abre todo o entendimento e soluciona o problema com o qual nós nos depararemos no futuro. É de fundamental importância para o estudo desta epístola e para o entendimento da nossa vida diária com Cristo, que nós entendamos a ressurreição do Senhor. Caso contrário, a coisa ficará difícil. Não somente para o entendimento do que Paulo está dizendo, mas também para o nosso viver diário com Cristo. Por isso o tema é o poder da ressurreição na vida cristã. A título de introdução, eu quero fazer algumas observações. Mantenha sua Bíblia aberta. O apóstolo Paulo inicia sua carta aos Gálatas falando de uma experiência histórica. Observe o que ele diz. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Para Paulo, este é um fato histórico e deve ser para todos nós que clamamos Cristo como Senhor e Salvador. É uma experiência que envolve vida também na nossa existência. Em outras palavras, não é um ato histórico, um fato histórico isolado no passado, é algo que influencia hoje o meu viver. Por isso que, na introdução à epístola, eu disse que nós veríamos 2 aspectos da doutrina da ressurreição, o histórico e o existencial. Nós já pensamos 2 domingos sobre o histórico, terminaremos hoje e avançaremos para o existencial. Ele fala de seu apostolado como sendo da parte de Deus e não por intermédio de homem algum. Esta deve ser também a base na qual você e eu operamos como cristãos. Algo de convicção. Não algo que meu pai ou minha mãe ou meu amigo me forçou a crer e eu estou aqui por razão alguma, mas de fato a experiência com Cristo ressurreto. Uma fé embasada na história e na atuação constante em nosso viver. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8 e o verso 11. Romanos, capítulo 8, verso 11. Há algo embasado na história, mas que tem um poder de influenciar o meu dia a dia. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, se o Espírito de Deus, que trouxe Jesus de dentre os mortos, história, atua em vós, ele vai vivificar o seu dia a dia, existência. Então, o histórico precisa ser influenciado pela existência. Ou, melhor dizendo, a existência hoje precisa ser influenciada pelo histórico. A minha vida hoje precisa passar pelo crivo do poder do Cristo ressurreto e ser uma expressão verdadeira deste fato que é histórico e deste fato que deve ser existencial, porque eu expresso esse poder, não de mim mesmo, mas do Espírito que de Deus,
de Deus que trouxe Jesus de dentre os mortos, ele atua em mim, ele atua na igreja. E por isso a evidência de que ele está vivo é evidente, é óbvio, desculpe a redundância, em nosso meio. A ressurreição era algo central para Jesus Cristo e tornou-se central para a igreja cristã. O Filho do Homem falou abertamente sobre isso. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, e o verso 21. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isto ele falou antes de ter acontecido. Era um assunto comum para Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8, e o verso 31. Marcos 8, 31, a palavra de Deus diz: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. E por fim, Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9, e o verso 22. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Em outras palavras, todas estas testemunhas do Novo Testamento afirmam que Cristo conversou e declarou e ensinou sobre isso. Era parte do discurso de Jesus. Ele é o único, preste atenção no que eu vou falar, ele é o único profeta, sacerdote e rei na história de Israel que faz tais pedidos, ou afirmações, melhor dizendo, acerca de si mesmo. Ele é o único a afirmar que ele ressuscitaria dentre os mortos como prerrogativa de seu caráter. Outros no Antigo Testamento apontaram para essa doutrina de uma maneira muito superficial e pálida. Mas aqui agora, o Filho de Deus, profeta, rei e sacerdote, é o primeiro na história que está dizendo: eu morrerei e ressuscitarei, porque esta é uma prerrogativa minha. Eu tenho esse direito. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 10. Iremos ao verso 16. João capítulo 10, e o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Nenhum outro homem na história sagrada de Israel falou nesses termos. Eu tenho isto como prerrogativa. Eu morrerei e reterei minha vida, retomarei minha vida eventualmente. Isto é prerrogativa divina. Mas se você acha que isto é radical, espere o que está então em João capítulo 11. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 11, e o verso 25. Se foram radicais as palavras de Cristo ao dizer que ele entregaria sua vida e como prerrogativa divina voltaria a tomá-la, espere até ouvir João capítulo 11 e o verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não, este é um argumento único. Ninguém na história jamais ousou, em nome do Deus de Israel, dizer tais coisas. Cristo está cabeça e ombros acima do resto. Eu sou a ressurreição e a vida. Existem 2 pontos interessantes a serem observados aqui. Primeiro, e vem como pergunta:
Por que os críticos aceitam os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré e tem o mesmo Jesus de Nazaré como uma pessoa fidedigna, por um lado, em função das suas boas obras, em função dos seus bons ensinamentos, mas negam seus ensinos sobre a ressurreição? Por que, volta a pergunta, por que os críticos falam de Jesus como um bom mestre, ético, moral, fez coisas boas, ensinou coisas boas? Por exemplo, a não retaliação. Existem pessoas que seguem Jesus do ponto de vista histórico porque ele ensinou a não retaliação. Virem uma face quando lhe ferirem, virem uma das faces quando lhe ferirem na outra. Esse ensino de não retaliação. Quantas pessoas, inclusive Mahatma Gandhi, lendo o Novo Testamento, respeitou Jesus do ponto de vista moral e ético como um bom mestre. Várias pessoas fizeram isso ao longo da história, mas o que é mais fascinante é que essas pessoas críticas estão dispostas a aceitar que Jesus foi um bom mestre no que diz respeito à não retaliação, mas não o aceitam como um bom mestre no que diz respeito à ressurreição. Pergunta: por que isso acontece? E a resposta? Conveniência. É conveniente ter Jesus de um jeito e não de outro. Segunda coisa ou um outro aspecto que eu gostaria de levantar aqui, também em forma de pergunta: como os inimigos da cruz perderam a oportunidade única de provarem que Jesus Cristo não passava de um farsante mentiroso e de que a igreja primitiva nada mais era do que um grupo da mais baixa estirpe com uma proposta de vida totalmente destituída de coerência e de verdade. Eu volto à pergunta: como que os inimigos da cruz perderam a oportunidade de ouro de colocarem um prego no caixão no início da igreja primitiva, fazendo com que todo o Cristo e toda a proposta da igreja cristã estivesse sepultada logo do início? Como, em nome de tudo que é mais sagrado, os críticos, os inimigos do evangelho, perderam esta oportunidade? Aí você vai dizer: Flávio, a qual oportunidade você se refere? A oportunidade é esta. Quão grande foi a chance que o Império Romano teve? Quão grande foi a chance que o Sinédrio Judaico teve? Quão grande foi a chance que os inimigos e os demônios tiveram de simplesmente manter o túmulo fechado, Cristo dentro do túmulo, e em 48 horas tudo estaria fracassado no que diz respeito a Cristo, a sua mensagem e a igreja. Bastava que o Império Romano colocasse uma legião de soldados do lado de fora do sepulcro de José de Arimateia, 6.000 soldados. Bastava que os demônios colocassem outra legião do lado de fora. Bastava que Lúcifer colocasse uma legião de demônios do lado de fora, outros 6.000 demônios. Bastava que o Sinédrio Judaico pegasse a guarda do templo em Jerusalém e os destacasse para guardar o túmulo, e isto acabaria com a nossa fé. Sabe por quê? 48 horas depois da morte, eles apresentariam o corpo de Cristo em evidência na corte. E a evidência seria a prova factual de que tudo não passou de uma grande mentira. Eu fico estarrecido como que os inimigos perderam essa chance. Bastava guardar o túmulo. Bastava encher o túmulo e cercá-lo de soldados. Você acha que um grupo de 12 covardes naquela época, frustrados, fugindo para o que era seu, um grupo de discípulos totalmente inoperantes, sem força política, sem força bélica, sem força qualquer, iriam ousar contra uma legião de soldados romanos, mesmo que fosse 200 soldados romanos? Jamais. No entanto, a única prova necessária para colocar o cristianismo na sepultura para todo sempre, em 48 horas, foi perdida, a saber, o corpo de Cristo. Apresente o corpo de Cristo e o cristianismo estará morto.
Sabe o que é isso, irmãos? Subestimar o problema. O inimigo subestimou. Cristo ressuscitou. E aqui está o grande desafio. Como eu disse anteriormente, na década de 30, um jornalista, novelista e também advogado chamado Frank Morrison, esse não é o nome original dele, mas ele passou a ser conhecido como Frank Morrison, decidiu provar que a ressurreição era apenas um mito da antiguidade, que eu e você estamos crendo num conto de fadas. Razões pelas quais seu trabalho tem, para mim, um valor interessante. E aqui, preste atenção no argumento, porque você verá um dos pontos que faz com que o trabalho dele seja, para mim, muito útil aqui. A primeira razão pela qual eu acredito que o trabalho de Frank Morrison é extraordinário é este. Ele decidiu escrever o livro que, como ele descreve, negava ser escrito, cujo título é Quem Moveu a Rocha, porque ele queria, por toda a lei, desde o início, provar que o cristianismo era falso em relação à ressurreição. É contrário ao livro que eu escrevi. O livro que eu escrevi tem como objetivo mostrar como os sofrimentos de Cristo, historicamente verdadeiros, podem me ajudar e te ajudar a superar as suas crises. Esse é o objetivo atrás do livro que eu escrevi. Eu não tinha qualquer intenção de provar contrariamente aquilo que a Bíblia fala acerca dos sofrimentos de Cristo. Mas Frank Morrison tinha do início um outro objetivo. Ele queria provar que tudo não passava do quê? De mentira. Isso eu acho fascinante. A segunda coisa que eu acredito seja fascinante é a razão, ou uma das razões pelas quais ele escolhe provar a falsidade do cristianismo do momento em que Jesus deixa o Getsêmani até a manhã da ressurreição, aquelas horas, aqueles dias de grande dilema. Sabe qual é a razão deste homem da lei, deste homem que está procurando uma lógica por trás disso? Preste atenção no argumento de Frank Morrison. Eu escolhi esta parte da descrição da narrativa bíblica porque é a que menos contém o sobrenatural. Não, este é um homem usando o intelecto. Ele escolheu uma passagem da Bíblia na qual menos milagres estão descritos. Em outras palavras, eu quero o texto que mais se aproxima da realidade sem a firula, sem o enfeite, possivelmente atribuído a ele depois pela igreja cristã. Eu acho isso fascinante. Ele, deliberadamente, do ponto de vista da lógica, escolheu um texto que tem menos influência do sobrenatural. É lógica do começo ao fim, é história. Existe uma terceira razão, preste atenção no porquê eu acho que o trabalho dele é de grande importância. Ao contrário do que você imagina, eu discordo de Frank Morrison em alguns pontos. Talvez você dissesse, a Flávia está citando Frank Morrison demais porque ele gosta demais de Frank Morrison. E você está absolutamente enganado. Sabe por que eu estou usando Frank Morrison como argumento? Para que seja um argumento neutro, exatamente porque eu discordo dele em alguns pontos. Sabe qual é o ponto no qual eu discordo de Frank Morrison? Ele não atribui inerrância à Bíblia. Em outras palavras, ele acredita que a Bíblia não é um livro isento de falhas. Para ele, a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Percebe a diferença? Existem coisas que são de Deus, existem coisas que não são de Deus. E é nesse ponto que eu me divorcio dele. Só para dar evidência para essa congregação de que eu não estou usando um argumento somente porque ele concorda comigo e eu com ele em todos os pontos. Eu estou procurando uma leitura neutra desses fatos. E aqui eu estou citando uma pessoa de quem eu discordo fundamentalmente no que diz respeito à inerrância da Bíblia. A Bíblia, para mim, ela é infalível, ela é inerrante do começo ao fim. Não, preste atenção. Deixa-me abrir um parênteses aqui. Eu não estou falando de ponto e vírgula. Eu não estou falando de vírgulas, de acentos que mudam da língua inglesa para o português e do alemão para o inglês e assim por diante. Essas diferenças de tradução não é o que eu estou dizendo como inerrância bíblica. Eu não estou dizendo que cada ponto e vírgula da minha Bíblia em português é prova infalível da sua inspiração.
Eu não estou dizendo isso, porque esse ponto e vírgula nesse livro em português não será o mesmo ponto e vírgula da língua inglesa. Percebe o que eu estou dizendo? A inspiração, a inerrância da palavra não está nisso, mas está na sua coerência, de começo a fim, falando sobre a redenção histórica e a pessoa de Jesus Cristo que aparece de Gênesis a Apocalipse como a pessoa central em todos os livros da Bíblia. E isto para mim é fascinante. Não estou aqui argumentando que a inerrância da Bíblia significa que ela não tenha passado por erros de manuscritos, de cópia, não é nada disso. Eu estou dizendo que ela é fidedigna, ela é confiável, porque ela é coerente. Ela mantém a sua revelação ao longo de 1400 anos, com mais de 40 autores por trás dela. E isso em si mesmo é um milagre que os críticos têm que explicar, não eu. Eu quero agora fazer uma citação dele, que desta maneira procurou provar que a ressurreição era uma grande farsa. Ele diz assim: preste atenção, esta é a opinião de um homem que no começo não cria em Deus, nem em Cristo, nem nas Escrituras, e ele decidiu escrever isso para provar que tudo era uma grande mentira. Preste atenção nas palavras desse homem. Ele diz assim: existe apenas uma resposta para todas estas questões que satisfaça o testemunho literário unânime e todas as implicações colaterais envolvidas naquelas circunstâncias históricas. Tal resposta se embasa no fato de que a história da visita das mulheres ao túmulo, como é apresentada em toda a sua primitiva e simplicidade nua no fragmento de Marcos, é a verdadeira história. Ela foi falada não porque tivesse qualquer valor apologético, porque, como um texto apologético, o mesmo pode ser prejudicado pelo excesso das críticas, mas porque as coisas não aconteceram de acordo com os planos humanos e moral da história. Ele conclui, em outras palavras, isto era um fato histórico. Essa é a conclusão de um incrédulo. Nós estamos falando de um fato histórico. Não tem como negar. E isto, para mim, é fascinante. Mas mais do que considerar tudo isso do ponto de vista histórico, qual é a relevância disso para a minha vida? E agora eu quero me colocar e colocar o desafio para a igreja de nós estudarmos 8 aspectos da ressurreição nos próximos domingos. Que, como eu disse anteriormente, podem não estar descritos nesse verso 1, mas estão embutidos na doutrina como um todo. E eu acredito que é necessário que nós entendamos a doutrina como um todo para entendermos depois o que vem pela frente. E a primeira coisa, eu só quero tratar de uma delas hoje à noite, com o subtítulo de a relevância diária da ressurreição de Cristo. E o primeiro aspecto é este: a ressurreição de Jesus Cristo, a segurança de nossa vitória, ontem, hoje e eternamente. A vitória de Cristo é a minha vitória, ontem, hoje e eternamente. Abra sua Bíblia, então, em Filipenses. Ah, Flávio, mas você complica as coisas. Você vai nos fazer passar 8 domingos estudando a ressurreição. Eu tenho boas novas para você. O Dr. Martin Lloyd Jones, eu descobri isso semana passada e eu creio que foi providencial. Eu estava me sentindo um pouco culpado em ser muito detalhista nessa doutrina, mas eu descobri algo semana passada, totalmente pela providência divina, não acredito que foi por um acaso. Eu passei a saber de uma coisa extraordinária no domingo, na semana passada, e a coisa que eu descobri foi essa. O Dr. Martin Lloyd Jones, com base em Efésios capítulo 6, versos 10, 11, 12 e 13, 4 versos, pregou 42 sermões em cima desses 4 versos. Não, se ele pregou 42 sermões, eu posso pregar 10 em cima de um só verso. Mas lembre-se que a saudação inicial tem 5 versos, então se prepare porque está por vir. Aí você talvez, como um bom amigo meu, diga, mas Flávio, você não é nem de perto
o Dr. Martin Lloyd Jones. E alguns de vocês estão sorrindo porque eu já sabia contra-argumentariam isso. Mas deixe-me propor a minha contra-argumentação à sua objeção. Seriam os senhores membros do mesmo naipe da igreja de Lloyd Jones? Essa é a pergunta. A pergunta, irmãos, não é se eu sou um pregador como Lloyd Jones. A pergunta é se vocês são membros dessa igreja do mesmo padrão em que ele teve ovelhas em Westminster Chapel. E se você acha que eu estou exagerando, deixe-me dizer que um dos sermões mais famosos de Lloyd Jones se chama O Teste Ácido da Fé. E ele diz, dentre outras coisas, nesse sermão o seguinte: é muito fácil estar numa tarde de verão em Londres passeando pelo parque e voltar para casa e tomar um chá da tarde com os amigos sentado na sala próximo da lareira. Absolutamente fácil ser um cristão nessas circunstâncias. Coisa totalmente diferente é ser um cristão quando os nazistas estão sobrevoando Londres e bombardeando-a do começo ao fim. Westminster Chapel tem uma das paredes com quase 1 metro de largura. Uma bomba durante a Segunda Guerra Mundial caiu próximo daquela capela, daquele templo, e a parede de quase 1 metro de largura, construída de pedras e revestida, ela moveu toda ela 5 centímetros da posição original. E a bomba não caiu perto dela, caiu na região. O impacto dessa bomba fez com que a parede movesse em torno de 5 centímetros da posição original, uma parede com quase 1 metro de largura. Não, minha pergunta é essa. Se nós, membros da Igreja Batista Belo Horizonte, estivéssemos adorando em Westminster Chapel, Londres, e os nazistas sobrevoando e a bomba cai, eu quero saber o seguinte: quem ficaria? Essa é a pergunta. Então, antes de você perguntar, mas Flávio, você não é Lloyd Jones, pergunte a si mesmo e a si mesmo se você é um membro desta igreja, no mesmo naipe daqueles que passaram pela Segunda Guerra Mundial adorando Deus, com o perigo de morrerem a qualquer instante, bombardeados pelo inimigo. E aí vem o teste ácido da fé. Não um passeio no parque, no domingo de verão, mas olhando o inimigo face a face e dizendo: Deus é fiel. Esse é o teste. Bom, eu deixo a consideração com vocês, mas o fato é que nós temos uma jornada pela frente analisando a ressurreição. E eu quero chamar sua atenção para Filipenses capítulo 3, verso 7 ao verso 14. Filipenses 3, de 7 a 14. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da ressurreição. Aqui está, conhecê-lo e a virtude, o poder da ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero conhecer a ressurreição e o poder dela hoje. Porque ontem foi um fato histórico. Hoje precisa ser uma realidade existencial. E amanhã, uma segurança eterna. Para finalizar,
A ressurreição de Jesus Cristo de dentre os mortos coloca a fé cristã numa posição muitíssimo privilegiada. Em primeiro lugar, nós estamos com os pés plantados em alicerce sólido, evidenciado na história. Bastava apresentar o corpo de Jesus de Nazaré em corte e tudo estaria acabado para os cristãos. Em segundo lugar, a confiança na ressurreição de Cristo nos possibilita acesso irrestrito a um poder indescritível que nos remidos atua. Em terceiro lugar, nós temos um propósito de vida que vai muito além da mesmice desse mundo que jaz no maligno e destinado para uma existência vazia e de futuro destrutivo. O povo de Deus experimenta hoje o poder do Cristo ressurreto em suas lutas diárias, bem como olha com esperança para a eternidade, onde os efeitos de tal ressurreição se manifestarão mais perfeitamente do que nunca. E que hoje você, pela graça de Deus, experimente a ressurreição e a paz que o Cristo vivo oferece. Eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Eu a dou completamente. Eu tenho poder para morrer e voltar a tomar a minha vida. Esse mandamento eu recebi de meu Pai, é prerrogativa minha. Palavras de autoridade. Como Paulo, eu prossigo. Eu sei das minhas imperfeições, eu sei dos meus pecados, faltas e falhas. Mas eu não olho para as circunstâncias nem para mim mesmo. Eu olho para o Cristo ressurreto, para que eu possa conhecer a sua ressurreição e o poder que dela advém, e assim prosseguir para o alvo, até que seja encontrado na eternidade, seguro, mais parecido com Cristo do que nunca. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.